Gente, agora vamos para uma entrevista ao vivo para falar sobre a carne suína brasileira, que aumentou a participação no mercado internacional em 2023, com um volume recorde de carne in natura exportado, na ordem de um pouco mais aí de 1 milhão de toneladas, o que representa 7,3% a mais que 2022 e 7,19% a mais que o recorde anterior, que foi em 2021. E para falar sobre esse assunto, eu converso agora com o diretor de mercados da Associação Brasileira de Proteína Animal, Luiz Rua, que já apareceu aí na sua tela. Boa noite, Luiz, tudo bem? Bem-vindo! Boa noite, Nayane. Um feliz 2024 para você e para todos os telespectadores do AgroMais. Obrigada para você também. Ainda estava na minha cabeça que eu já tinha falado com você esse ano, eu acho que foi no finalzinho do ano passado, então já estava meio confuso aqui, por isso que eu não desejei feliz ano novo para você, mas feliz ano novo, que você continue sendo nosso parceiro aqui no AgroMais, sempre trazendo as melhores informações e análises para o nosso público. Obrigada. Eu que agradeço e desejo, reforço aqui o ano novo bom para todo mundo, um ano que a gente começa na suinocultura, também na avicultura, com boas expectativas aí para 2024. Essa nossa entrevista de hoje, pedindo para você fazer um panorama aí de 2023, né, em relação aos custos de produção e falar um pouquinho aí como é que foi o 2023 da suinocultura. Olha, quando a gente olha para a suinocultura no ano de 2023, a gente pode, de alguma maneira, entender como um ano bastante complicado, assim como foi no caso da avicultura, porque a despeito de incrementos ou de diminuição, na verdade, dos custos de produção, a gente teve aí algumas dificuldades ao longo do ano. Lembrando que a diminuição do custo de produção ela é muito vinculada a 3 anos bastante complicados, que nós tivemos o milho, o farelo de soja atingindo valores recordes, né? Então que dificultaram um pouco a atividade do produtor. Também a gente teve em algum momento aí de 2022 e o começo, especialmente 2023, uma sobreoferta, um volume um pouco maior de oferta de carne suína, mas depois no segundo semestre a gente teve uma condição um pouco melhor, terminando o ano de alguma forma um pouco melhor do que nós começamos o ano de 2023. E agora para 2024, hein, Luiz? O que a gente pode esperar? Quando a gente olha para 2024, a nossa produção deve ficar num nível estável ou eventualmente crescer minimamente, lembrando que a produção em 2023 foi da ordem de 5 milhões de toneladas e a gente deve chegar aí agora em 2024 a 5,1 milhões de toneladas. Nas exportações a gente teve um desempenho bastante interessante, conforme você já comentou, um incremento de 10% em relação ao ano de 2022, a gente exportou mais de 1,2 milhões de toneladas, ou seja, aproximadamente 25% de tudo que nós produzimos a gente exportou para mais de 90 países. Também trouxemos para o nosso país quase 3 bilhões de dólares em receitas. Enfim, as exportações funcionaram muito bem. A gente teve aí dos 10 principais compradores da nossa carne suína, em 9 deles a gente teve aumentos expressivos nas Filipinas, que aumentou quase 60%, no Chile, que aumentou 44%, também no Japão, da ordem de quase 50%. Abrimos novos mercados que muito possivelmente começarão a dar frutos nesse ano de 2024, como o mercado do México. Também tivemos o mercado do Peru sendo realizadas as primeiras exportações, o mercado da República Dominicana, ampliação para o mercado de Singapura. Enfim, tivemos bons resultados do ponto de vista das aberturas de mercado, trabalho excepcional aí do Ministério da Agricultura, do Ministério das Relações Exteriores, para que a gente possa ter agora um 2024 também com possibilidades, inclusive, de aumentar as nossas exportações, que elas podem virar aí novamente um novo recorde, passando aí da 1,3 milhão de toneladas. Essa é a nossa expectativa para esse ano. Agora você falou aí de novos mercados que foram abertos, né? Exemplo do Peru. E agora quais são os novos mercados que vocês estudam aí para 2024? Olha, a gente deve primeiro consolidar essas aberturas, né, como eu comentei, do México, próprio Peru, da República Dominicana, ampliar a participação em alguns mercados que a gente tem bastante interesse. É o caso da ampliação das áreas reconhecidas como livre de febre aftosa sem vacinação, como é o caso dos estados do Paraná, do Rio Grande do Sul e do Acre, para que a gente possa ampliar a nossa base exportadora, que as nossas plantas possam ter mais oportunidades. Então esse é um grande trabalho que a gente já vem desenvolvendo e que a gente deverá colher alguns frutos nesse ano de 2024. Por sua vez, a gente também está olhando aí para outros mercados, mercado do Reino Unido, mesmo alguns mercados de maioria muçulmana, mas que contém população
não muçulmana, como é o caso da Malásia, da Indonésia, a gente está olhando também para a Colômbia, enfim, são vários mercados que a gente trabalha no dia a dia aqui para que a gente possa gerar essas oportunidades depois para o nosso suinocultor. Agora, Luiz, a gente está falando aí de mercado, mas também em relação ao mercado, a gente vê que já foram anunciados por diversas consultorias aí que deve ter a quebra de safra aí em relação à soja, né, deste ano, 2023, 2024, a questão do milho também. Como é que a gente pode avaliar esse cenário dentro da suinocultura, hein? Olha, o setor está naturalmente avaliando, né, os possíveis cenários dessa quebra, mas é importante a gente dizer que mesmo com uma eventual quebra do milho, por exemplo, todas as estimativas indicam volumes muito maiores do que foram nos últimos anos, exceto o ano passado, que a gente teve uma super safra. Então, a gente entende que não deverá faltar milho. Os preços hoje do farelo de soja estão melhores para nós do que esteve nesses últimos anos também. Então, a gente está naturalmente analisando, a gente sabe que teve boas safras nos Estados Unidos, também safras boas acontecendo na Argentina, também no Paraguai. Enfim, a gente entende que poderá haver algum soluço, naturalmente, em algum momento específico, mas estamos acompanhando aí, vamos aguardar o que vem para os próximos meses, mas com a perspectiva de que não deverá faltar qualquer um desses produtos aqui para o nosso mercado, até porque no mercado internacional os preços do milho, por exemplo, estão mais baratos que o preço praticado aqui no Brasil. Bom, então expectativas positivas aí para o setor de suínos em 2024, né, Luiz? Expectativas são sempre positivas, a gente espera que a gente possa, como eu disse, renovar esse recorde nas exportações, ampliando, né, a capilaridade das nossas exportações, diversificando os nossos mercados. Também no mercado interno, a gente teve o ano passado alguns soluços, como eu falei, um começo de ano com um pouco mais de oferta, mas é uma cadeia mais longa e que, de uma maneira ou de outra, tem agora um equilíbrio maior entre oferta e demanda. Como eu disse, não deverá acontecer grandes crescimentos na produção, como a gente vinha observando nos últimos anos. Então, tudo isso indica que a gente deva ter aí um 2024 melhor do que foi o ano de 2023. Luiz Rua, diretor de mercados da Associação Brasileira de Proteína Animal, muito obrigada pela sua participação, pela sua análise e por esse panorama. Obrigada, Luiz. Boa noite. Eu que agradeço, sempre à disposição de vocês. Uma boa noite.